O Ayu é um caso muito engraçado, porque eu tô vendo você desenhar no Ayu uma situação muito triste que eu já passei. Triste? Triste pra alguém, feliz pra ele. Pro Ayu, feliz pra ele. Tá. Feliz então. pro Ayu e então triste pra outra pessoa. foda-se, mano. Porque assim, minha opinião, não sei o que vocês acham, mas em questão de talento, one of a kind, assim, o Ayu, ele provavelmente é o grande talento brasileiro. No sentido assim de... que apareceu nos últimos tempos e que a gente sabe que uma hora ele já tá muito bem, mas eu pelo menos tenho certeza que uma hora ele vai estourar. Tipo, ele é uma geração... Sim, espero. é uma próxima geração. Consigo ver claramente. Lembrando que ele começou como suporte. Sim, sim, E sim. mudou ali no meio das que coisas, O mudou, meu virou atirador. medo, cara, esses negócios de próxima geração, quantos próxima geração a gente já viu que eram muito bons mesmo. Só que, por, sei lá, tá no time errado. Então, mas é aí que a Projeto parte triste... errado. Projeto errado, você perde o time e o cara virar a eterna futura promessa. Eterna promessa. Então, mas É é, foda, é que né? no caso dele, sendo super sincero, ele tem algumas características que são completamente fora da curva. E não tô falando que a Fúria é o time errado não, tá? Pelo amor de Deus. Tô Não, dizendo não, que mas tem que é- aproveitar, né? Então, as características que ele tem são muito diferenciadas. Em questão não só de gameplay, questão de pool, em questão o de... farm dele ele é algo diferente. assim. Ele é surreal. one of a kind. Só que o problema é que a Fúria, ela tá... não é sobre ser errado ou certo, chefe. A Fúria, desde que revelou ele, pra revelar ele, ela teve que ter um projeto que focava nisso. Uhum. Fez parte do projeto dele. Eles tiveram um trainee, né? Tiveram Antes trainee. de chegar, antes do Academy, eles tinham um Exato, trainee. Se eu exato. não me engano, uma das primeiras equipes que a gente viu um trainee Sim, realmente sim, sendo sim. colocado aqui. Inclusive, se você pegar a Fúria, esse procedimento do Ayu vem desde Super Fúria, lá atrás, que ele tá ali por trás, né, ele tá ali sendo, como é que eu vou dizer, preparado pra aparecer. Mas pode ser que aconteça que ele nunca exploda na Fúria. Isso acontece com alguns jogadores. Pode ser que ele tenha que ser contratado por outro time, Pra explodir, sim. num outro projeto, pra explodir. Então, eu não sei porquê, acho que é talvez por eu estar nisso há algum tempo, eu tenho a sensação com a Ayu, que talvez seja na Fúria, seria muito legal Sim. pra Fúria. Pra mim é, por isso que eu falei que é triste. Porque a Fúria vai lá, revela o talento, E ele vai pra outro E time. regaça, né? como já aconteceu com muitos outros jogadores. Muito, de vários esportes De também. você O revela- Fu era da Fúria. Então, exatamente. Sabia? Eu tenho essa sensação de que o Ayu, caso ele não consiga nos próximos 2, 3 splits, acho que 2 splits funcionar nesse time da Fúria, ele também busque essa diferença em outra equipe. Seria muito triste pra Fúria, porque eles estão fazendo um trabalho excepcional de revelação de talentos. Mas é a sina de quem revela talentos, chefe. Às vezes você é muito bom em revelar talentos, mas se Não você é muito bom em consegue revelar Não talentos, manter, você né? não é bom em ganhar campeonatos. Talvez, né? Talvez. É muito difícil você ser o melhor em revelar talento e o melhor em ganhar campeonato. Aí, É um Se você equilíbrio. for, você é um gênio. Você é o deus do rolê, tá ligado? Então, pensando assim, o que a Fúria tá fazendo é excepcional como um time de franquia. A ideia de você revelar trabalhar a longo talentos prazo, te né? fortalece em todos os sentidos. E é, inclusive, o que o Jaime já falou em Twitter. Ele já falou que, cara, a gente não vai ser responsável financeiramente. A gente vai investir como investiu nos 2 coreanos. Deu errado. Pra ser Uhum. sincero. Ele mesmo fez um tweet falando que é inadmissível e tal. Sim, tanto Porque que pra ser mandou embora depois. super ultra sincero, o ano da Fúria, pra virar agora, depende de um esforço barra milagre. O ano. Um esforço barra milagre muito grande. Por quê? Pra virar. Porque quando você planeja algo muito forte no primeiro split, que são tipo 3 coreanos, e troca eles no meio do primeiro, geralmente você não vai conseguir ter fôlego pro segundo Uhum. fazer uma mudança tão grande. Então, a Fúria provavelmente continua, na minha cabeça, a ideia de usar esses talentos cada vez mais. Nesse split e no próximo. Pode ser que a Fúria vá muito bem, pega um playoff, se destaque. Claro que pode. Eles quase fizeram isso no split passado, né? Lembra que Exato, teve aquele sim. critério lá de tempo contra a VKS? Mas o planejamento foi pro ralo, Foi querendo pra ou É, não. foi baixo. por ralo. Mas eu fiz uma pergunta na coletiva pro Maestro sobre essa mudança. Eu falei, qual o sentido estratégico disso? É tapar buraco? Porque os caras estavam jogando muito mal. O que é que vocês querem com eles? Ele falou, olha, a gente quer manter pro segundo split também. Justamente. E o nosso Sim. plano no segundo split Aprimorar ele. né? não, ele falou assim, é óbvio que eu quero ser campeão. Mas eu não vou jogar esse ano no lixo. Uhum. O segundo Ah, split não. é pra gente vir e ir pra playoff no mínimo. Assim, o Maestro falou, então parece que eles querem manter. Eles vão aproveitar agora e esticar o ano inteiro. Uhum. A semana da Fúria, ela foi uma semana que você pode olhar em todas as perspectivas como ruim por ter sido 0-2. Apesar de 0-4 ali já é muito preocupante se você olha só nessa tela. Mas se você olha o gameplay em si, E jogaram considerando as bem. mudanças, jogaram bem. Nos dois Principalmente no jogo Fúria PEN.
O jogo Fúria PEN foi um jogo... Nossa, o Zai, Pegado. cara, Tava o Zai, cara, o olha, Zai é desse- absurdo. é sacanagem, Eu né, ouço cara? muito o pessoal falar sobre ele. Tava Por que ele não esquisito, tem tá? um mono bom? Mas fazer o quê, né? O Pyke, porque o Pyke não é realmente o campeão Ah, mas ele... que se nossa, destaca o que ele- daquela maneira, mas se ele destacou sabe ali, tá? fazer. Se Ele destacou sabe fazer. Ele tem a Surreal. malícia do Champion. O que segurou o surreal. jogo Foi foi ele. foi Nossa, foi o Pyke ele- Foram umas com ele. 3 muito. fights seguidas que... 3 fights ou situações, teve uma do Nautilus Low, né? Cara, Isso, a que ele... do- Então, a PEN venceu o último jogo. Olha, eu tava revendo hoje e a PEN venceu o Dragão Ancião num detalhe muito, muito pequeno. Porque o Pyke, o Zai, né, no caso, eliminou o Curi. A PEN tava 4 contra 5 e o Carioca quase morreu. Era uma skill do Huey que acabou que o Tuts não conseguiu acertar. Acertar, Ele ficou muito low, porque aí com isso ele saiu, ele ficou com um pouquinho de vida. Ele voltou, conseguiu smitar o Dragão Ancião. E aí, acabou. Realmente não tinha mais o que fazer, né? Então, foi um detalhe, assim, jogos que a gente teve esse final de semana, como todo, muito no detalhe da Liberty, Sim. o detalhe aqui que foi a favor da equipe da PEN, que começou perdendo o jogo, O né? Los Fluxo foi um jogo muito tenso também. Também. Aquele Los Fluxo foi um jogo pegadíssimo. O Los e Red, como eu falei aqui no começo, que a Red sempre dá uma tropeçada no meio de jogo, foi meio assim. Foi, Porque foi. a Lossa vinha perdendo, aí garantiram uma boa luta na bot lane, e aí foi um teleporte do Envy que não chegou. Ele tava no top, a Red começou a puxar a parte inferior do mapa, e aí ele não chegou no teleporte, e ele foi ali que acabou. Então, foram muitos detalhes, realmente. Foi Semana muito muito bem legal. jogada nesse limite. Assim, lógico que o resultado que te chama a atenção olhando a tabela é o Liberty Loud, mas tem um segundo resultado que me chama muita atenção. Qual? Fluxo Kabum. Sim. O Liberty Loud, sendo sincero, ele foi uma play Foi brilhantíssimo. um acaso, né? Foi um momento assim que você não tem como a Liberty depender de todos os jogos ter uma play quando tiver super atrás, tomando alma pra virar o jogo. Agora, esse jogo do Fluxo Kabum é um jogo que me surpreendeu porque a Kabum vinha super embalada, por mais que tenha perdido pra Cade no jogo do sábado, foi um jogo jogado e, Uhum. cara, beleza. Pessoal, Mas topo de tabela, né? Sim. o fluxo dos times que eu falei que tava me surpreendendo, ele aparece como um time perigosíssimo, chefe. Sim. Vocês acham? Perigosíssimo. Pra aquela vaga que você falou, da Red, você falou que A é vaga da 5%. Red, aí já Ah. pensando mais assim. Pô, você quer, tipo, então não é nem no 6, é no 5? Não, é um time perigoso. Olha, depois você vai olhar os próximos jogos do Fluxo ali. Ainda temos Fluxo e Red, né? Temos Fluxo e Red. Então. Então, assim, o Fluxo é perigoso em que sentido? Eu acho que a Red, ela tem, assim, um time mais experiente, que com certeza tem uma vaga de playoff. Mas a cada semana que passa, eu vejo que o Fluxo tá um pouquinho melhor. Beleza, perdeu aquele jogo pra Los. A Los teve um jogo difícil, mas Sim. beleza. Mas você não esperava que o Fluxo ganhasse da Kabum. Não, Acho não que esperava. Em nenhum universo. Porque E a Kabum é um dos que tem aquele spot privilegiado de Sim. acreditar que realmente vai ser um contender de título. E eu iria até além. Eu acho que ninguém esperava que a Kabum fosse jogar mal desse Sim. jeito esse final de semana. Porque muito se discutiu sobre o dive lá, né? O dive que o Netuno O que foi e aquilo, o Celso velho? realizaram. É porque realmente tá acontecendo esse tipo de dive quando a Renata ela toma, tipo, os 4 hits da torre ali nível 2, porque ela consegue botar o W Sim. nela. Nível 2, nível 3, ela toma basicamente 4 hits. E a Kalista, teoricamente, deveria matar, mas falta uma coordenação. Eu acho que essa bot lane de Netuno e Cells. Falta ainda uma coordenação entre eles, né? Muito se fala do Netuno, tá jogando um pouco o Celso pra baixo. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que vai da gameplay em conjunto que não tá encaixando. Essa eu acho que é uma discussão importantíssima, porque eu acho que o que se esperava dessa botlane de Cells e Netuno é muito mais do que eles estão apresentando. Assim, não tá desempenhando nem metade do que se esperava deles. Por quê? É o Celso, o jogador mais caro, o melhor jogador do Brasil ano passado, o cara é o ápice do CBLOL. E o Netuno é uma daquelas pessoas que a gente tava comentando atrás, da promessa. O Netuno sempre foi o nosso próximo grande AD Ele Carry. estourou um split. Assim, vou me defender. Tá. Eu nunca falei isso. Não, eu não tô falando de você. Eu tô falando Desde que o início. sempre foi o cenário. Não, esse moleque é foda. E ele é bom. Isso é inquestionável. 100%. Entendeu? Não tô tirando isso. Só que aquilo, assim, a gente É sempre que- também falava que era um negócio meio assim, ele nunca teve num super time. Teve a Super Fúria. A Super Fúria era um misto de um timão, isso é inquestionável, mas tinha um meme também, porque não era um super time.
Meu Deus do céu. Mas foi o time que pegou o primeiro lugar na fase regular, né? Exatamente. Eu entendo o primeiro split, mas o segundo, o Super Fúria, todo mundo acreditou que ia virar o time, que encaixando as peças com o tempo. Mas agora, isso é um super time. Ele é. O KaBuM é um super time. Talvez o maior super time que a gente tem. Sim, no papel. Ah, sim. E o jungler deles tá voando na solo kill, tá chamando a atenção de todo mundo. Mas enfim, sobre o Netuno, só colocando. Pra mim, o Netuno é um excelente jogador. É um jogador que sempre vai estar em times bons, CBLOL e tal. Mas, com todo respeito, ele não tem o que eu vejo de potencial no Zai nem de perto, tá? É mesmo? É porque o Zai, ele tem o potencial de ser o Ayu. Perdão. O Ayu. O Ayu. Ele não tem o... É que tem um diferencial que eu consigo ver no Ayu, que é uma coisa que acaba se expressando não só no jeito que ele joga, mas na pool, que é totalmente diferenciado. Tanto que se eu tivesse que comprar um jogador, minha opinião, se eu tivesse que comprar um jogador desses novatos pra investir no cenário, escolhe um jogador, você vai montar um time do zero, você vai ter esse jogador pro resto do seu tempo de franquia, você tá começando agora, escolhe um jogador no Brasil. Com certeza escolheria o Ayu. Com certeza, sem sombra de dúvida. Jogou de Ornn, jogou de Udi, jogou o cara de... tem um diferencial. Vários. E de novo, não quer dizer que ele é melhor ou pior. Ele só é diferente. Acho que essa é a... Mandou o Salgueiro. Esse aí foi o verso do Salgueiro de 2019. Foi? Nem melhor, nem melhor, apenas uma escola diferente. Esse era um meme do Orkut, né? Na época do Orkut. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. É isso. Mas, cara, realmente, assim, eu acho que essa KaBuM tem que render mais, sabe? Tem outro ponto também da KaBuM que eu sinto mais ou menos como a Fúria estava com os coreanos, que eu falava bastante que o Mirio e o Destroy parecia estar jogando no jogo, o Ayu, Zai e Tuts em outro. E aqui parece que o Lonely, mano, ele tá realmente... Ele tá encarnando o nome dele, assim, sabe? É porque talvez a gente tivesse mais expectativa. Eu acho que esse era o ponto. A gente teria mais expectativa nele por conta do último split, que foi uma KaBuM ruim, né? Que ele tava jogando muito bem. E aí agora, ele não tá encaixando esse Yone dele aí contra o Fluxo. Não foi legal. Teve uns momentos bons de fight, mas overall não se pagou, né? O Lona, ele não tá legal. Assim, eu acho que ele tá devendo. Acho que esse é o grande ponto. Se o Lona, ele tá devendo bastante. O Maurang tá pagando, mas o Lona tá devendo. Vamos ser sinceros que o Maurang essa semana talvez não tenha foi legal, pagado muito Foi o Moranguinho essa semana, não foi o Mal. Não foi. Mas foi assim, mas eu vejo sinais de que num playoff esse menino é decisivo, entendeu? O Maurang, eu falo menino, o pessoal não gosta. Esse jogador coreano, ele é diferenciado. Ele vai ser muito decisivo. Ele é o tipo de player que, se eu tivesse num playoff, eu gostaria de ter no meu time também, o Maurang. Cara, falando um pouco, voltando aqui pras batalhas do final de semana, Loud e PEN era o jogo que tava todo mundo de olho, porque podia ser o fim da Loud. Podia ser o prego no caixão da Loud pra crise. E é o clássico do clássico, né? Era a chance que a PEN tinha pra afundar a Loud, era o momento que a Loud... Tanto que quando a Loud ganha, meu irmão... Nossa, os caras estavam puto. Assim, velho, pra você ver o Tim daquele nível é muito difícil de você ver. O Croc levantando pra gritar. O Croc tava muito puto. Eu acho que eles estavam... Não era necessariamente putos com a PEN, mas putos com a situação, né? Eu acho que foi o momento deles extravasarem. Mas tinha a PEN também. Claro, assim, eu acho que foi a melhor das vitórias possíveis. Porque eles venceram no momento ruim contra o principal rival. Perfeito. Né? E tava todo mundo dizendo, a gente já tinha um histórico, né? O 0-3 eles já tinham tido em todos os outros splits que eles foram campeões, mas o 0-4 seria inédito. E até pra situação de tabela, eles poderiam cair ainda mais. Então seria complicado e foi o momento deles... Acho deles lavarem a alma, assim, ufa. Alguns pormenores desse jogo. Eu achei que a Loud foi muito bem no começo do jogo. Tipo, aquele quadro do Root. A Loud dominou em ouro basicamente todo o jogo todo. Então, assim, foi um pouco da Loud que a gente tá acostumado. Tipo, muito forte early game. Consegue propor coisa cedo, ganhar coisa cedo. Acho que essa versão da PEN com o Titã, ela dá um pouco mais de luta nesse early game. Tipo, antigamente... A gente via a Loud sendo decisiva e dominante, mas não tinha ninguém batendo de volta. Essa PEN, ela bate de volta. Perdeu as primeiras fights, de fato, mas assim, bateu de volta. Mas foi tudo no detalhe ali. Eu acho que foi muito da criatividade do Root também. Não, ele jogou muito bem. Nossa, teve algumas decisões que ele teve que ele poderia recuar, mas se ele recuasse, ele morresse. Aí ele ia pra frente pra realmente conseguir abate, sabe? Isso. No Rio de Cima, jogou muito bem. E, obviamente, que muito ficou se falando da última fight lá, de como as coisas aconteceram. A ultimate do Jinqueiro. Ali muito se falou sobre... Do Jinqueiro do Carioca, né? Muito se falou sobre como poderia ter sido melhor. Mas é parte do jogo também. Acho que, assim...
Como poderia ser melhor, cara? Era só ele lutar pro outro lado. Eu Mas ele sei. explicou depois do Nexus, ele falou que ele achou que seria o dano, ele precisava do dano, não da movimentação da Ultimate. Era o dano que seria o necessário pro Titã, que já tava estacadaço de Smolder pra conseguir usar a base. Ele pensou que era isso que acontece, decisões... É uma voláteis. fração de segundo, pô. De fora, a gente olha e fala, olha lá o Jogou burrão. muito mal, hein? Olha lá o Nossa burrão, era só tu Senhora. para pro outro lado, meu Eu irmão. faria melhor. Naquela hora, naquele segundo, Não, você não tem dá pra aquela pensar, decisão. É tipo quando alguém chega, sei lá, quando o Titã, 2 semanas atrás, ele deu aquele do NTZ que ele deu flash Ultimate ult. do Aphelios, né? Aí a galera fala, nossa, ele só ultou. Tá, meu irmão, não é só isso, é aquele momento, naquele contexto, ele ter tido sangue frio de enxergar o gap naquele segundo ele fazer a jogada. Olhando de fora, ele apertou D e R, beleza, mas não é só isso, né? É muito Sim. mais do que isso, então 100% de certeza. Então, pra mim, assim, a linha era jogado, totalmente jogado. Não dá pra falar que a PEN ganharia 100% a fight. Não, o Smolder tava destacado, provavelmente tinha uma boa chance da PEN ganhar. Mas também, cara, se ele ultava pra um lado, outro cenário ia aparecer, outros jogadores podiam jogar de outra forma. Eu não tenho nenhuma garantia. Mas, óbvio que é emblemático, né? Sim. A gente não esquece a situação. E sobre o Smolder em si, Tabs, arrisco dizer que é um dos melhores lançamentos recentes, tá? Não só pela popularidade. Ó, eu vou lembrar qual foram os campeões antes do Smolder. Qual foi o antes do Smolder? Foi o Wei. A gente teve o Huey. Huey. Não, o Huey foi depois. Não, foi antes, foi verdade. antes, foi ano passado. Teve a Briar, que A Bliar Veio e foi deu embora. uma flopadinha. outra também, a Briar- Naafiri. Nossa, A Naafiri foi o mais flopado. de fato. Naafiri foi ultimate flop, A cara. Naafiri, eu fui pesquisar esses dias, eu achei uma partida dela no competitivo na LPLOL que perdeu. Tava bem, mandando bem, fez a Hidra Profana, né? Aquele item de letalidade muito forte, Kabum mas... baniu todos os jogos contra a gente no Ah, último tinha Ah, Naafiri mas top, aí- tinha Naafiri top da PEN Ainda lá. bem, tá? Ainda bem, tá? Ainda bem que baniram o Dog. E no Academy tem outro ponto também, né? Voltando um pouquinho na Academy, essa questão de Pix. A gente teve Nidali top essa semana, Verdade. por parte da VKS. Jesus. E Nidali de mandou Grécia, bem, tá? e a Nidali Tá aí. foi bufada. Então, a gente sempre conversa sobre isso, né? Que o Academy talvez ele tenha um ímpeto maior de trazer a novidade primeiro. É mais livre lá, né? Sim. Porque tem a questão dos jogadores terem um retrospecto de talvez alguns jogarem com campeões, tipo, eu era mono, não sei o que, e tipo aí o fica Zai. forte. Exatamente. Aí, E aí, joga, então né? agora é minha hora, vou brilhar, e aí regaça, né? Mas voltando, todos esses que você falou, ó. Uhum. Naafiri, pelo amor de Deus. Putz, esquece. Tipo, não flopou tanto, vamos fazer os dois Flopou até lados. na solo kill. Flopou pro Sim. casual e flopou pro competitivo. Uhum. Briar. Talvez no casual. No casual, a Brian rola muito, principalmente Então, low a elo. Briar funcionou bastante casual. Tipo, teve a Briar Lethality e tal. Sim. Mas a Briar, ela deu azar também. Briar é o caralho. É verdade. Tá tudo Então, bem. ela deu azar também, que ela foi o champion do Mundial. Tipo assim, que saiu junto com o Mundial. Aí ela teve aquele Esse gap que ela champion, não foi jogada, né? Sempre que esse champion sai, normalmente ele não Uhum. funciona imediatamente. Mas, competitivo, as Nada. fraquezas do campeão, aparentemente... Ó, vou te falar que tiveram momentos, principalmente antes, quando a Lethality existia, que ela poderia ter sido jogada, tá? A Briar Lethality teve momentos que ela tava super forte, que ela Sim. poderia ser jogada. Curava muito. E essa Bruiser, ela tá com um hit legal no solo kill. Mas pra competitivo, é uma fraqueza muito grande, que é a falta de controle, né? Competitivo, ele é um jogo Não, e muito mais controlado. quando eu vi a ultimate dela, eu falei, cara, isso aqui nunca que vai vingar no competitivo. Você ulta. E você Se tem que ir. Exato. Se você, por acaso, errar o seu alvo e acertar alguém que chegou na base, não vai. Você não tem escolha. Não precisa nem da base, você tá lá, tipo, vou dar naquele AD Carry, passa um Xante na frente, você fala, ih, morri! É, Já não era, tem tipo, jeito, um abraço, é. foi É Xante. bem, é bem complicado. É bem Na complexo. sequência teve o Huey, que prometeu bastante. E na realidade, eu acho que o Huey ele foi sabotado. Cara, pra mim o Rui, ele é Sabotado. muito forte, só que a galera não joga direito com ele. Ele foi sabotado. Pra mim o Rui é Sabotado por quê? foda. o Rui Ele é foi foda. sabotado por causa do Oriana e do Azir. E do Cork. Ah, Porque porque a eles gente- ficaram fortes também, né? No mesmo Porque a gente momento. teve no começo do ano, quando ele sai, que esses três são tão mais fortes, tão mais fortes, que você não E numa olha situação um pro... pouco mais simples, que os jogadores já conheciam Exatamente, esses campeões, jogadores- né? E o Huey, eu acho que talvez é um dos campeões com a maior Mais curva de complexo. aprendizado É. da história. Mas Tanto eu que a acho gente- ele muito forte, Ele Tanto é. que quanto É. mais esses campeões são nerfados, o Cork foi nerfado nas interações com Uhum. Com Malevolência, Eclipse, uhum. Eclipse, e o próprio Cork foi nerfado, pacote também. Nerfado Azir, nerfado... Oriana não foi tão nerfada ainda, né? Mas ela ainda tá muito dominante. Mas quando eles vão sendo nerfados, o Rui começa a aparecer Começa cada a vez chegar. mais. Uhum. E aí a gente chega no Smolder, que, diferente de todos esses que a gente falou, praticamente um ano de lançamento da Riot, ele é lançado. Na primeira semana ele Já tem foi mais picado. popularidade em solo kill que o Ezreal. Ele tava com 21% de popularidade nos jogos, o que é absurdo, considerando um champion novo. Uhum. Foi picado muito, banido muito. Pentakill, a rodo. A Roda, o rei do Penta.
Então, assim, pra mim é o melhor lançamento dos últimos 2 anos, provavelmente, da Riot. Porque Concordo. jogada casual, jogada solo kill, jogada competitiva. Mas digo aqui. O champion é legal, Ele é divertido. Ele é muito Ele é divertido. fofo. legal de narrar. Mas Sim. eu estou banindo na solo kill, não porque ele é forte, mas para o meu time não pegar. Porque o que tem Fazem de gente mid, que não... fazem bot, Porra, meu Fazem irmão. top. Os caras não têm a menor noção do que faz com o E boneco, ele, velho. apesar de tudo, apesar de ser um bom campeão, ele é um pouco complexo na questão de... Ele precisa ter tempo, ele precisa de uma composição que ajude ele a escalar, né? Que não dependa completamente da bot lane e perca o jogo enquanto ele tá ali se fortalecendo. Então, tem esse detalhe que na solo kill ninguém tá ligando. A própria Vai Riot lá, já joga falou o que você vai quiser. mexer em mais algumas coisas dele, né? Obviamente, porque tá demais, né? Uhum. Mas eles mesmos falaram, gente, que ele tá balanceado. O mais próximo do balanceado que a gente, Eu a acho gente que tá. gostaria. Eu Porque- acho que sim. Ó, Porque ele demora muito pra fazer o que ele faz. Então, nesse meu tempo, dá pra você punir. Ele tem 550 de range só. É o range dele. mas aí é que é a mágica dele. Ele dá pra punir, mas não é também como se ele tivesse morto. Tipo assim, beleza, você tem um tempo onde, de fato, se eu colocar em questão de itens, não só de stacks, mas de itens, porque uma coisa acompanha a outra. Uhum. A laning phase dele é estilo da Gwen antiga, que não é tão fraca quanto parece. Se você subestimar Você acaba os morrendo, primeiros níveis do Smolder com suporte tanque, ele Uhum. tem dano base das Não, skills eu pra acho a poder te fase de matar. rota dele muito boa. O W dele é muito bom. Comparativamente com o que se espera de um champion que vai chegar no late game e estourar o jogo, ele é muito melhor do que poderia ser, que é o dilema da Gwen antiga, né? Era a Gwen que tinha o E que aumentava o range. Sim. Ele tem um momento complicado no mid game, de fato. Quando tem os 2 itens ali, que ele não tem tanto range, mas ele tem dano base das skills. E qual que é o detalhe? Principalmente a ult. A ult é o E, né? Uhum. A ult é o Spear, que é o O W. W. A ult, ela dá muito dano se você acerta. Estão acertando mais, né? Essa semana deu uma melhorada. A ult, ela escala com a pena, então não dá Isso. tanto Não, mas o dano dano Mas assim. aí base- tem a build agora do Smolder híbrido, né? Tem o sim, Smolder, sim. mas o dano base é bom. E o que acontece? Se o time encaixa uma boa fight mid-game com ele consegue acertar todas as skills, ele tem potencial de fazer algo na fight. É como se ele fosse um 0. Mas, como você falou, ele tem pouco range. E se jogar contra um Varus, que é um time que tem letal tempo e vai estacar e vai ficar batendo, obviamente que o Varus vai fazer muito mais que ele. E isso é sinal de um bom champion. Por quê? Ele tem fraquezas e forças definidas. Equilíbrio. E que são fraquezas e forças que não são, assim, exageradas. Não pode ser também, tipo, se ele fosse zerado no começo do jogo, É. Sim, o aí champion não também faz essa é nada batata, na lane né? phase Aí não e adianta. só fazia nos stacks. Você não ia chegar lá. Sim. Que é o que acontece com, por exemplo, o Nasus. O cara fala, pô, acho o Nasus full stack muito forte. Claro, eu chega também lá. acho. Todo mundo Chega aqui lá. nessa mesa ou aí em casa Com jogou certeza. contra o Nasus com... Te dava um 500 hit e a torre ia mil embora. stacks. né? Mas, Mas você tem que chegar lá, e é É. horrível até chegar lá. Então, pra mim, parabéns Riot, acertou no Smolder. Boa. Depois de tanto tempo, um lançamento de Champion que foi unânime. Se você pegar nos 2 últimos anos, tem o boneco mais idiota do League of Legends, É, o o Xante. Xante. Então, Uhum. então, pra mim, o Xante não foi um acerto. É isso, pra mim, o Xante ele foi um absurdo. Uma abominação. A Inclusive- pessoa que fez o Xante devia ser main top. Ele falou, esse aqui vai ser pra mim, pai. Pra eu jogar bem, pra eu você vencer. deu. Mas Você eu mesmo. acho que o Xante foi feito exatamente na maldade. Eu acho que eles queriam um Champion que fosse... Queriam enforçar o Champion. Uhum. Porque, Sei de não, novo, cara. foi feito na maldade. Eu tenho quase certeza. Juro. Outra Juro pra campeã você, que é juro. assim é Yumi, né? Ou ela tá muito forte, Ah, ou ela é. tá muito fraca. Mas a outra esse é o- quebrou o jogo. Eu concordo 100%. Não tem como a Yumi ficar balanceada, mas o problema do Xante é que foda-se o que você faça com ele. Ele é sempre idiota. Assim, ele é sempre muito forte. Esse Veremos. patch agora ele ganhou um ajuste, né? Ganhou umas coisas tão boas, outras coisas deram uma pioradinha, mas ainda pra mim ainda é top Muito bonecão. quebrado, não tem jeito.